Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje nós iremos abordar sobre a formulação de ração para galinhas poedeiras. Para isso, nós precisamos conhecer quais são as exigências nutricionais desses animais, bem como a composição química dos alimentos que serão utilizados para esta formulação. Portanto, vem comigo para que a gente possa aprender mais. Para esse exemplo, nós vamos formular uma ração para poedeiras leves, considerando um consumo diário de ração de 100 gramas por ave por dia. Também vamos levar em consideração que os alimentos que estarão disponíveis para esta formulação, eles não serão capazes de estar atendendo exatamente todas as exigências nutricionais com respeito aos microminerais e às vitaminas. Para isso, então, nós vamos levar em consideração que utilizaremos um premix vitamínico na proporção de meio quilo por tonelada de ração e o premix de microminerais também nesta mesma proporção, ou seja, de meio quilo por tonelada de ração. Para que a gente possa ter condição de começar a formular esta ração, a primeira coisa seria conhecer quais são as exigências nutricionais para estas poedeiras. Bom, mediante o emprego das tabelas brasileiras para aves e suínos, nós vamos verificar que as exigências nutricionais para proteína, energia metabolizável, cálcio, fósforo disponível, metionina mais cistina, lisina e sódio encontra-se exatamente na tabela, valores extraídos conforme vocês podem visualizar. Bom, em seguida, eu vou agora verificar quais seriam os principais alimentos que podem ser utilizados na formulação para estas aves. Então, da forma como vocês estão visualizando agora, aqui nós temos alguns alimentos que podem ser utilizados para esta formulação e, em seguida, nós temos aí a composição nutricional de cada um desses ingredientes, de acordo com Rostanho e colaboradores em 2005. Bom, pessoal, para que a gente possa então ter condição de estarmos realizando esse cálculo, nós vamos levar em consideração, para a formulação desta ração, o emprego de um ingrediente energético e de um ingrediente proteico. No caso, então, nós temos o milho, como nosso ingrediente energético e o farelo de soja como nosso ingrediente proteico. Bom, embora já tenha sido dito que nós vamos fazer uso do premix, tanto vitamínico quanto do premix de microminerais, nós, para essa formulação, nós não vamos levar em consideração agora, em princípio, o emprego destes premix. Até porque eu não sei exatamente se essa mistura feita por milho e pelo farelo de soja serão capazes de estar atendendo todas essas exigências nutricionais que foram mostradas anteriormente. Por isso, eu vou começar a considerar o seguinte, que o milho, juntamente com o farelo de soja, ambos serão capazes de, sozinhos, estarem atendendo todas estas exigências. Então eu digo que milho mais farelo de soja é igual a 100, porque toda a formulação da nossa ração ela é feita para 100 quilos. Isso com o objetivo de estar facilitando posteriormente o emprego de outros ingredientes posteriormente que eu possa fazer uso nessa formulação. Então, como ela já está em porcentagem, fica mais fácil eu fazer qualquer tipo de alteração. Bom, como eu vou fazer uso então do milho e do farelo de soja, é importante agora eu procurar descobrir qual é a quantidade de milho e qual a quantidade do farelo de soja. Para isso, seria interessante eu falar que a quantidade de um nutriente do milho somado com a quantidade do nutriente do farelo de soja possam atender uma das exigências nutricionais. Vamos então pensar que eu queira estar atendendo a exigência nutricional
para a proteína, que é de 16%. Bom, como o milho ele contém 8,26% de proteína bruta, isso significa o quê? Se eu fosse fazer uso de 100 quilos do milho, nesses 100 quilos eu encontraria 8,26 quilos de proteína bruta. Como eu quero encontrar exatamente a quantidade de milho, logo 1 quilo de milho eu tenho X, que é igual a, basta eu dividir por 100, então 0,0826 quilos de proteína bruta. Ou seja, 0,0826 da proteína do milho, somado com o teor de proteína do farelo de soja, que nesse caso é de 45,32, então isso é o mesmo que 0,4532 do farelo de soja, ambos têm que atender à exigência, que é de 16%. Bom, posso fazer isso, né? Fica muito fácil fazer pelo sistema de equações, como eu poderia estar fazendo também pelo quadrado de Pearson. Pelo sistema de equações, para que eu possa resolver, eu posso utilizar por dois métodos. O método de substituição ou o método de eliminação. No nosso caso, aqui no nosso exemplo, nós vamos fazer com o método de eliminação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar multiplicando essa minha primeira equação, né, com o objetivo de estar eliminando uma das minhas duas incógnitas, ou o milho ou o farelo de soja. Vamos supor que eu queira eliminar o milho. Para isso, então, eu vou utilizar o coeficiente do milho para poder estar usando na primeira equação. Portanto, eu vou multiplicar minha primeira equação pelo coeficiente do milho, que é de 0,0826. Como eu quero eliminar, e esse valor ele é positivo, então eu vou multiplicar por um valor negativo. Então eu vou ter menos 0,0826 do milho, menos 0,0826 do farelo de soja, tudo isso será igual a menos 8,26. Repito a minha segunda equação, então eu vou ter mais 0,4532 do farelo de soja, tudo isso será igual a 16. Consegui então eliminar. Venho então agora e começo a fazer essa conta. Ponto 4532 menos 0,0826, tudo isso é igual a 0,3706 do farelo de soja. Isso é igual a 16 menos 8,26, que vai me dar 9,74. Logo, a quantidade do farelo de soja que eu vou encontrar será de 9,74 dividido por 0,3706, que é igual a 26,28 quilos de farelo de soja. Deixa eu só fazer uma confirmação aqui. 16 menos 8,26 é 7, né? Não é 9. Desculpa, aqui eu não vou editar o vídeo não, tá? Para não gastar mais tempo, então eu vou pegar isso daqui, o 7,74, vou dividir por 0,3706, que vai me dar 20,89, tá? 20,89. Deixa eu fazer aqui. 20,89 quilos. Bom, se eu falei que milho e farelo de soja, os dois juntos, tem que ser igual a 100, logo então o milho será 100 menos esse 20,89. Então 100 menos 20,89, que vai me dar então 79,11 quilos de milho. Perfeito? Bom, então, teoricamente, eu encontrei a quantidade de milho de farelo de soja que serão utilizados para a formulação, né, para essas aves.
Então agora eu preciso checar, de acordo com essa proporção, os aportes nutricionais, envolvendo então proteína, energia, cálcio, fósforo disponível, metionina mais cistina, lisina e sódio. Então vamos lá, começando para o milho, que me deu então um total de 79,11 quilos. Então para o milho, eu agora vou calcular exatamente quanto que essa quantidade fornece de proteína, de energia metabolizável, de cálcio, de fósforo disponível, de metionina mais cistina, de lisina e de sódio. Ok? Após encontrar esses valores, eu vou fazer a mesma coisa para o farelo de soja. Então, ou seja, para essa quantidade do farelo de soja que eu encontrei, que é de 20,89 quilos, quanto que ele é capaz de fornecer em termos de proteína, de energia metabolizável, de cálcio, de fósforo disponível, de metionina mais cistina, de lisina e de sódio. Perfeito? Bom, como eu tenho que a proteína do milho é 8,26 e eu vou utilizar 79,11 quilos dela, então basta multiplicar isso por 0,0826. Isso vai me dar 6,53. Perfeito? Bom, a energia metabolizável do milho, de acordo com a tabela, me dá um valor de 3.381 quilocalorias. Então, vou pegar os 79,11 que eu preciso e vou multiplicar por 33,81. Então, para essa quantidade, ele vai estar sendo capaz de fornecer 2.700 e... Vamos arredondar, né? Porque é energia, então para a gente não ficar trabalhando com casas decimais de energia metabolizável, nós então arredondamos para 2.675. O cálcio, o milho, ele é capaz de fornecer 0,03%. Então, isso significa que para 79,11 que eu vou utilizar, eu vou multiplicar isso por 0,0003, já que ele possui 0,03%, né, de cálcio. Então, basta multiplicar, eu vou ter um valor de 0,024. Trabalhar com 3 casas depois da vírgula. Perfeito? Bom, para fósforo disponível, então o fósforo disponível, o milho, ele contém 0,08%, então é 79,11, que eu vou multiplicar por 0,0008, já que ele possui 0,08%. Isso vai me dar um valor de 0,063. Para a metionina mais cistina, o milho, ele contém 0,36%. Então é 79,11, que é a quantidade que eu vou utilizar, que eu vou multiplicar por 0,036, né? Não, desculpa, que é 0,036, já que ele possui 0,36%, divide por 2, vai me dar então 0,285. De lisina, o milho, ele contém 0,024, então é 79,11, que eu vou multiplicar por 0,0024, que vai me dar então 0,189. Na verdade, a gente poderia já até fechar para 19. E o sódio, o milho contém 0,02%, então essa é a quantidade do milho, 79,11. Vou multiplicar isso por 0,0002. Então, eu vou ter um valor de 0,0158. Eu vou arredondar, viu? Para 0,02. Faço o mesmo raciocínio agora para o farelo de soja. Então, vou utilizar 20,89. Vou multiplicar pelo teor de proteína do farelo de soja, que eu sei que é 45,32. Então, vou multiplicar por 0,4532. Eu sei que para essa quantidade de farelo de soja que eu vou utilizar,
ele vai ser capaz de fornecer 9,47% de proteína. Em termos de energia, o farelo de soja ele fornece 2.256 quilocalorias, então é 20,89, que eu vou multiplicar por 22,56. Então essa quantidade de farelo de soja vai ser capaz de fornecer 471 quilocalorias. Para cálcio, então eu tenho 20,89, ele fornece 0,24, então é 0,0024. Isso vai ser igual a 0,05%. Para fósforo é 20,89, o farelo de soja ele fornece 0,18%, então isso vai ser 0,018. Vai me dar então 0,037, vamos arredondar, 38. Metionina mais cistina, o farelo de soja ele é capaz de fornecer 1,27, então isso é o mesmo que multiplicar por 0,0127. Eu vou encontrar então o valor de 0,265. Lisina, 20,89. Vou agora multiplicar pelo teor de lisina do milho, do farelo de soja, que é de 2,77. Então vou multiplicar isso por 0,0277, que vai me dar 0,5879. E para sódio, mesma coisa, mesmo raciocínio. O farelo de soja fornece 0,02, então 0,0002. Então ele fornece com 0,004%. Isso tudo aqui, na verdade, é porcentagem. Bom, encontrei então agora a quantidade de cada um. Vou agora colocar isso numa tabela para ficar mais fácil para eu poder enxergar, Então, olha, eu vou colocar o alimento, qual que é a quantidade que eu vou utilizar desse ingrediente, vou verificar quanto que ele fornece de proteína, quanto que ele vai ser capaz de fornecer de energia metabolizável, quanto que ele fornece de cálcio, quanto que ele fornece de fósforo, quanto que ele fornece de lisina, quanto que ele fornece de metionina mais cistina e quanto que ele fornece de sódio. Então eu tenho o milho utilizando então com 79,11, ele vai ser capaz de fornecer 6,53% de proteína, 2.675 quilocaloria por quilo, cálcio 0,024, o fósforo 0,068, lisina, que eu coloquei aqui 0,189, metionina mais cistina 0,285, o sódio 0,02. O farelo de soja, vou utilizar 20,89 dele, vou verificar que ele fornece 9,47% de proteína, 471 quilocalorias, 0,05 de cálcio, 0,038 de fósforo, 0,579 de lisina, 0,265 de metionina mais cistina e 0,004 de sódio. Bom, fiz isso, eu vou agora estar verificando exatamente o total fornecido por esses dois ingredientes. Então aqui, esse total, obviamente, 100. Se eu pegar os 6,53 e somar com os 9,47, obrigatoriamente tem que me dar os 16% de proteína, já que eu encontrei essas quantidades com base nesse sistema de equações que eu igualei o teor de proteína. Então é óbvio que eu teria que encontrar 16. Bom, para a energia metabolizável, encontrar 2.675 mais 471,
tudo isso me dá 346 quilocalorias. De cálcio, eu vou ter 0,024, que eu vou somar com 0,05. Tudo isso me dá um total de 0,074. O fósforo é 0,068, né? Somado com 0,038, vou ter então um total de 0,106 para o fósforo. Para a lisina, 0,189 mais 0,579, os dois juntos perfazem 768 gramas de lisina. Os 285 da metionina com os 265 da metionina proveniente do farelo de soja, ambos, começar de novo, 0,285 mais 0,265, os dois juntos são capazes de fornecer 0,55. E o sódio, 0,02 do milho com 0,004 do farelo de soja, vai me dar 0,024. Bom, o que acontece aqui nesse momento? Nós vamos verificar que esse é o total fornecido por estes dois ingredientes, perfeito? Eu agora preciso comparar com a minha exigência. Exigência essa que foi extraída lá da tabela brasileira, né, para aves e para suínos, de acordo com o professor Rostanho, que eu mostrei anteriormente. Então lá me diz o seguinte, que proteína, a exigência é 16%, a exigência para energia metabolizável é de 2.900, de cálcio é 3,9%, o de fósforo disponível é 0,36%, de lisina é 0,87%, de metionina mais cistina é 0,78% e o sódio é de 0,22%. Bom, de acordo então com essa exigência e com o total fornecido por esses dois ingredientes, eu começo a verificar uma deficiência. Então, se eu for pensar em termos de o que o animal exige para aquilo que está sendo fornecido, para sódio, então é 0,22, né? Subtrai de 0,024, significa que ainda faltam 0,196 de sódio. De metionina mais cistina, o animal exige 0,78, a mistura fornece 0,55, significa que ainda faltam 0,23. Para a lisina, o animal exige 0,87, a mistura fornece 0,768, ainda faltam 0,102. Para fósforo, o animal exige 0,36, a mistura está fornecendo somente 0,106, ainda faltam 0,254. Para cálcio, então a mistura deveria fornecer 3,9 para atender a exigência, porém está fornecendo apenas 0,074, significa que ainda faltam 3,826 kg de cálcio. Para a energia metabolizável, essas aves elas exigem 2.900 quilocalorias, a mistura está fornecendo 3.146. Então, eu verifico, na verdade, que está havendo uma ultrapassagem de 246 quilocalorias. Bom, isso é problemático porque, se nós formos levar em consideração que esse excesso de energia irá afetar o consumo, ou seja, o animal ele vai passar a consumir menos, uma vez que a ração ela está com uma alta densidade energética, o fato dele estar consumindo menos
Isso, obviamente, vai afetar na ingestão de todos os outros nutrientes. E agora eu preciso verificar o seguinte, que para atender essa exigência, essa deficiência de sódio, de metionina, de lisina, de fósforo, de cálcio, eu preciso entrar com outros ingredientes para poder fechar isso. Para poder atender essa deficiência de sódio, eu iria fazer uso do sal comum. Então, lá na tabela, nós verificamos que o sal comum, ele é, na verdade, um ingrediente que é capaz de estar fornecendo 39,7% de sódio. Isso significa o quê? Se eu fosse estar fazendo uso deste sal, então eu estaria verificando o seguinte, que se eu fosse fazer uso de 100 kg de sal comum, nesses 100 kg eu encontraria os 39,7 de sódio, já que é 39,7% de sódio. Mas eu não preciso dessa quantidade, eu preciso apenas de 0,196 quilos para atender essa deficiência. Então, para poder conter essa quantidade de sódio, quanto que eu precisaria do meu sal? Então, eu teria 19,6, dividiria por 39,7. Isso me daria um total de 494 quilos do sal. Perfeito? Então, aqui eu iria colocar 0,494. Dessa forma, ele conseguiria, então, suprir os 196, que é a deficiência. Para poder suprir essa deficiência em metionina, nós podemos fazer uso do nosso aminoácido sintético ou industrial, que é a DL-metionina 99. A DL-metionina 99 diz que ela tem um teor de pureza de 99%. Como eu preciso de 0,23, então eu vou ter, na verdade, aqui vai ser praticamente essa mesma quantidade. Então, para poder suprir os 0,23, eu estaria precisando aí praticamente desse 0,23. Ou seja, em 100 quilos da DL-metionina, como ela fornece 99, como eu preciso de 0,23x, então eu vou pegar 23 e vou dividir por 99, que vai me dar os 0,23 exatamente que é necessário. Para poder suprir essa deficiência em lisina, então a minha fonte de lisina é a L-lisina HCl. Essa L-lisina HCl, ela tem um teor de pureza de 79%. Então, isso significa que se eu fosse fazer uso de 100 kg dessa L-lisina, eu encontraria nesses 100 quilos 79 de lisina. Como eu preciso de 0,102 quilos, para poder encerrar exatamente essa quantidade, eu vou precisar de 79, eu vou precisar de 0,129 quilos dela, tá? Bom, com isso, então, eu consigo, para essa quantidade, estar fornecendo exatamente aquilo que esses animais precisam. Ok? Bom, para podermos estar, então, suprindo essa deficiência em fósforo, nós podemos fazer uso do fosfato bicálcico. O fosfato bicálcico, ele é capaz de conter 18,5% de fósforo. Isso significa o quê? Se eu fosse utilizar 100 quilos do fosfato bicálcico, nesses 100 quilos eu teria exatamente os 18,5 de fósforo. Como o animal, essas aves exigem 0,254, então nessa quantidade de 254, estou aqui tentando espremer, mas
eu acho que dá para vocês poderem acompanhar, eu vou ter 25,4 dividido por 18,5. Eu vou precisar, na verdade, de 373 quilos de fosfato bicálcico, que com essa quantidade eu estaria suprindo os 254. Como o fosfato bicálcico, ele também é fonte de cálcio, ele fornece, na verdade, 24,5%, então isso significa o quê? Se eu fosse usar 100 quilos do fosfato, nesses 100 eu estaria fornecendo 24,5 de cálcio. Como eu vou utilizar, na verdade, 1,373, então para essa quantidade, quanto que ele vai ser capaz de fornecer de cálcio? Eu vou pegar 1,373, vou multiplicar por 24,5, tudo isso eu vou dividir por 100, que vai me dar 0,336. Então, para essa quantidade, ele está sendo capaz de suprir 0,336. Só que se eu for verificar, o fosfato bicálcio ele não conseguiu suprir essa deficiência em cálcio. Nós entendemos que essa deficiência em cálcio ela é muito alta exatamente porque são aves, são galinhas poedeiras, né? Então elas exigem um alto teor de cálcio para auxiliar no processo de calcificação da casca do ovo. Então, obviamente, eu preciso lançar mão de um produto que seja capaz agora de suprir essa deficiência de cálcio. Então, eu vou lançar mão do calcário calcítico. O calcário calcítico, ele contém 38,4%. Eu vou passar para cá, só para a gente poder continuar o nosso raciocínio nessa mesma folha. Então, isso me diz o quê? 100 quilos do calcário, eu tenho 38,4 de cálcio. Só que eu não preciso de 38,4. Eu preciso de quanto? Olha, faltava 3,826. E o fosfato vai ser capaz de fornecer 0,336. Então significa que ainda faltam 3,49 de cálcio. Então quanto que eu vou precisar do calcário para suprir essa deficiência? Então eu vou ter, na verdade, 349, que eu vou dividir por 38,4. Eu vou precisar, na verdade, de 9 quilos e vamos colocar 9 gramas aqui, 9,09 do calcário. Ok? Bom, e lembrem-se, eu ainda havia dito que eu iria utilizar meio quilo de premix vitamínico por tonelada. Como a minha ração ela sempre é para 100, então do premix vitamínico eu iria estar utilizando 0,05 quilos, né? Porque na verdade, meio quilo por tonelada. Para 100, então é 0,05. E o premix de microminerais também era a mesma proporção, né? De meio quilo por tonelada, então vai me dar 0,05. Bom, se eu pegar essa quantidade toda dos ingredientes, né, que eu vou fazer uso, nós vamos então agora verificar o seguinte: 79,11 é o que eu iria utilizar de milho, 20,89 do farelo de soja, 0,494 do sal, 0,23 da DL-metionina, 0,129 da L-lisina, mais 1,373 do fosfato bicálcico, 9,09 do calcário calcítico, 0,05 do premix vitamínico e 0,05 do premix de microminerais. Então, tudo isso me dá um total de 111 quilos 416 gramas. Então, ou seja, essa formulação que deveria ter sido fechada em 100 está ultrapassando 11 quilos 416. Então, isso significa que esses 11 quilos 416,
eles precisam ser retirados de algum desses ingredientes aí. A minha pergunta é, de qual? Aí a gente vai verificar o seguinte, né? Quando a gente começou a fazer toda essa arrumação para a quantidade de cada um desses ingredientes, nós verificamos que o grande problema estava aqui, ó. Era um grande excesso de energia. Então, já que eu tenho que tirar esses 11 quilos, eu vou tentar procurar tirar exatamente do meu ingrediente energético, que nesse caso é o milho. Então vamos ver o que vai acontecer ao retirar essa quantidade, esses 11,416 kg do milho, o que vai acontecer em relação à energia. Então, nós vamos ter isso daqui, olha. Bom, 1 kg de milho na ração, esse 1 kg de milho, ele é capaz de estar, na verdade, sendo capaz de suprir exatamente 33,81 quilos, que é 1 kg de milho na ração. 1 kg de milho, só 1 kg de milho fornece 3.381 quilocalorias, né? Então aqui na verdade é quilocalorias. 1 kg de milho na ração, ou seja, como a gente faz sempre para 100, então nesses 100 eu vou ter 33,81. Se eu retirar esses 11 quilos 416 que estava passando exatamente do milho, vamos ver o que vai acontecer em termos de energia. Então eu vou ter 11,416 que vou multiplicar pelo 33,81, né? Isso na verdade vai, se eu retirar essa quantidade toda do milho, eu vou estar mexendo em 386 quilocalorias da ração. Veja bem, o que estava acontecendo era um valor que estava ultrapassando em 246. Se eu for tirar agora exatamente esses 11,416 do milho, então, portanto, eu vou estar tirando 386, eu vou verificar que agora, o que antes estava havendo em termos de excesso, agora eu verifico uma deficiência em energia. E como é que eu faço então agora para poder solucionar, resolver esse problema? Eu começo a pensar no seguinte, que já que essa ração ela vai realmente faltar energia, eu deveria lançar mão de um ingrediente energético, de um outro ingrediente energético, que seja capaz de fornecer só a energia. E dos ingredientes que tem disponíveis aí para esse produtor, é exatamente o óleo de soja. Então isso significa o quê? Eu começo a entender que eu deveria ter utilizado o milho, o farelo de soja, exatamente o óleo. Como antes eu não levei em consideração o óleo, porque eu não sabia exatamente se ia ser necessário fazer uso desse óleo ou não. E nem tampouco eu sabia exatamente qual que era o meu espaço de reserva. Agora eu já sei, já que o meu espaço de reserva é exatamente, deveria ser esses 11,416 kg. Então, se eu pegar os 100 e tirar dos 11,416, significa que o milho, o farelo de soja e o óleo, os três juntos têm que contemplar exatamente 88.584, que é a quantidade total, que somada com o meu espaço de reserva, eu vou procurar agora tentar fechar exatamente esta ração. Feito? Bom, como eu tenho, na verdade, 3 incógnitas, então eu preciso, obviamente, de 3 equações para tentar solucionar esse problema. Bom, eu vou procurar fazer a primeira, essa minha segunda equação, para tentar fechar a energia. Então, nós já vimos já que o milho ele fornece 8,26 de proteína, o farelo de soja ele fornece 0,4532 de proteína, o óleo, na verdade, ele não fornece nada, né, de proteína, tudo isso tem que ser igual a 16. E vamos agora procurar também, já que eu preciso de uma outra equação, eu vou igualar isso daí para a energia. Então, o milho,
ele fornece 33,81 de energia nos 100, né? O farelo de soja 22,56 e o óleo ele fornece 87,9. Tudo isso tem que atender à exigência. A exigência nós verificamos que é de 2.900. Tenho, portanto, agora um sistema com 3 equações, né, para poder resolver isso. O que eu faço? Eu vou pegar a primeira e igualar com a segunda. Com isso, então, eu vou obter uma quarta equação. Depois eu pego a primeira com a terceira. E com isso, então, eu obtenho uma quinta equação. Posteriormente, eu pego a quarta e a quinta para que eu possa ter condição de fazer este cálculo. Perfeito? Bom, pessoal, para que a gente possa ter condição de encontrarmos as quantidades de milho, de farelo de soja e de óleo para essa formulação, para que a gente possa ganhar tempo aqui, nós vamos entrar nesse site Matrix Calc, tá? Para que a gente possa encontrar os valores de cada um desses ingredientes de uma forma mais fácil aqui, tá? Então, na minha primeira equação, eu vou colocar 1 para milho, 1 para o farelo de soja, 1 para o óleo. Tudo isso tem que ser igual a 88,584, conforme nós tínhamos encontrado lá. A segunda equação é para igualar exatamente o teor de proteína. Então, nós temos aí 0,0826 teor de proteína do milho, ou do farelo de soja, que é 0,4532. O óleo, obviamente, não fornece proteína. Tudo isso tem que ser igual a 16. E a minha terceira equação é para igualar o teor de energia. Então, vamos lá, 33,81 é o teor de energia aqui do milho, 22,56 o do farelo de soja e o óleo, que é 87,9. Tudo isso tem que ser igual a 2.900, ok? Nós vamos colocar aqui mostrando números em casas decimais. 2 números já são mais do que suficientes. E aí, então, nós podemos estar calculando. A gente pode utilizar, por exemplo, essa solução utilizando o método de Gauss, tá? Quando a gente faz isso, nós vamos, então, encontrar os valores para X1, no caso, então, o milho. Nós temos aqui, olha, 61,16 quilos. Para X2, que nós chamamos do farelo de soja, 24,16 quilos. E o óleo que nós vamos utilizar será de 3,27 kg, ok? Então, esses são os valores e a partir agora da quantidade de cada um desses ingredientes, nós vamos verificar o aporte nutricional para cada um deles. Eu não vou ficar mostrando aqui como que é feito esses cálculos, porque nós já fizemos anteriormente, ok? Então, eu vou estar mostrando já a tabela, já mostrando cada um dos valores para essas proporções que nós encontramos aqui, perfeito? Bom, pessoal, com isso então nós temos essa tabela final, né, da composição da formulação para essas galinhas poedeiras, onde então nós verificamos que o milho ele participaria com 61 kg 160 gramas. Com isso, então, ele seria capaz de fornecer 5,05% de proteína, 2.068 quilocalorias de energia metabolizável, 0,018% de cálcio, 0,049% de fósforo disponível, 0,147% de lisina, 0,22% de metionina mais cistina e de 0,012% de sódio, né? Bom, como é que nós encontramos esses valores? Então, só para poder dar uma relembrada, eu peguei 61,16 quilos de milho, né? Como o milho ele contém 8,26% de proteína bruta, eu peguei então 61,16 e multipliquei por 0,0826, o que me daria então esse total de
5,05%. E com isso eu acompanho o raciocínio para cada um dos outros nutrientes aí. Mesma coisa o farelo de soja, né, que eu havia encontrado uma contribuição de 29 kg 160 gramas. Com isso, para essa proporção, o farelo de soja seria capaz de fornecer quase 11% de proteína, né? Então eu peguei 24,16 e multipliquei por 0,2256, que é o teor de energia metabolizável desse ingrediente, que me dá então um resultado de 10,95. Faço isso para energia metabolizável, para cálcio, para fósforo disponível, para lisina, metionina, cistina e sódio. O óleo de soja, que eu havia encontrado 3,270 kg, como o óleo de soja, ele é fornecedor exclusivamente de energia e ele contém, na verdade, 8.790 quilocalorias. Então eu peguei 3,27 e multipliquei por 87,9, o que me dá então os 287 quilocalorias de energia metabolizável. Bom, quando eu somo, né, o total desses ingredientes, eu verifico, na verdade, que proteína e energia fechou. Isso era óbvio, né, porque, na verdade, eu encontrei a quantidade desses ingredientes exatamente porque eu fiz um sistema de equações igualando o teor de proteína e de energia metabolizável. Mas quando eu verifico cálcio, fósforo, lisina, metionina, mais cistina e sódio, eu vou verificar uma deficiência ainda de sódio de 0,203, de metionina mais cistina de 253 gramas, né? De lisina 0,053, de fósforo disponível de 0,268 e de cálcio 3,824. Bom, para que eu pudesse então ter condição de suprir a deficiência de sal, ou seja, esses 0,203, eu precisaria de 0,51 quilos ou 510 gramas de sal. Basta a gente lembrar, nós fizemos isso através de uma regrinha de 3 simples, né? Onde eu verifico que 100 kg de sal é capaz de fornecer 39,7 kg de sódio, logo 0,203, que é o que eu preciso, na verdade eu vou precisar então de 0,51. Faço o mesmo raciocínio para a metionina mais cistina, para a lisina, para o fósforo disponível, onde eu uso o fosfato bicálcico, né? E lembrando que o fosfato bicálcico, como ele fornece, além de fósforo, ele também fornece cálcio, então eu verifiquei para essa quantidade de fosfato de 1,45, e se eu sei que o fosfato bicálcico ele é capaz de fornecer 24,5% de cálcio, então para esse 1,45 ele estaria fornecendo 0,356. Como faltava 3,824 kg, a diferença eu encontro então os 3,468 kg. Para que eu possa ter condição de fornecer essa quantidade de cálcio, eu iria buscar isso através do calcário calcítico. Então, como o calcário ele é capaz de fornecer 38,4% de cálcio, então, já que eu ia ter exatamente essa necessidade de 3,468, por uma regrinha de 3 eu encontrei 9,03. Somando, portanto, com o premix de microminerais e o premix vitamínico, eu verifico, portanto, um total de 100. Então, ou seja, ultrapassou 10 gramas, eu vou considerar que a minha ração ela está perfeita, pronta para ser misturada e fornecida a essas galinhas poedeiras. Bom, pessoal, o que tinha então para apresentar sobre a formulação de ração para poedeiras era exatamente isso. Eu espero que vocês possam ter aproveitado muito bem cada momento dessa videoaula e nos encontramos numa próxima, ok? Um abraço, com Deus.